Bom, pessoal, estou continuando a falar sobre geometria analítica plana, especificamente na parte de ponto. Então, nessa aula de agora, a gente vai falar sobre distância entre dois pontos, que é um conceito muito importante que a gente vai utilizar muito em aulas futuras. Tá? Então, olha só, considera então aqui dois pontos A e B do plano cartesiano, onde o ponto A tem coordenadas x, a, y, a, e o ponto B tem coordenadas x, b, y, b. Tá bom? Bom, então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou traçar uma paralela ao eixo x passando pelo ponto A e vou traçar uma paralela ao eixo y passando pelo ponto B. Então, o que a gente vai ter vai ser isso aqui. Ó. Então, tem aqui. E ao fazer isso, a gente formou então um triângulo retângulo AB e eu vou chamar esse ponto aqui de C. Beleza? O que a gente está querendo é obter a distância de A até B, né? Que é a medida do segmento AB, né? Então, a distância de A até B nada mais é do que a medida desse segmento. Então, repara o seguinte, a medida desse segmento AC vai ser o quê? Vai ser XB menos XA. A medida desse segmento BC vai ser o quê? Vai ser YB menos YA. Em todo triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, aqui, ó. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai ter, então, o quê? A gente vai ter, então, que o quadrado da hipotenusa, ou seja, a distância ao quadrado de A até B, vai ser igual à soma dos quadrados catetos, ou seja, então vai ser esse cara aqui ao quadrado, xb menos xa ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado, né? yb menos ya ao quadrado. Então, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, e como a distância é positiva, então não precisa me preocupar com o sinal nesse caso, a gente tem então que a distância de A até B é igual a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos y ao quadrado. Então, essa é a fórmula para calcularmos, que utilizamos para calcular a distância entre dois pontos conhecendo suas coordenadas. Tá? Então, vamos resolver alguns problemas agora para a gente trabalhar, ver como é que a gente trabalha com esse conceito. Então, olha só, determine a distância entre os pontos A de coordenadas menos 4, 5 e B, 2, menos 3. Então, se eu quero a distância entre eles dois, então, vamos aplicar a fórmula. Distância de A até B é a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos y ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar a raiz de... O xb é 2. O xa é menos 4. Então, vai ficar 2 menos 4 ao quadrado. O yb é menos 3. O ya é 5. Então, vai ficar menos 3 menos 5 ao quadrado. Então, isso aqui ficou a raiz de 2 menos 4, 6. Vai ficar 6 ao quadrado. Menos 3 menos 5 menos 8 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado é 36. Menos 8 ao quadrado é 64. Então, 36 mais 64
é 100, logo a raiz de 100 é igual a 10. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser igual a 10 e, repara, nem precisei marcar esses pontos no plano cartesiano para montar o triângulo nem nada. A gente consegue achar essa distância de forma direta. Beleza? Então, vamos continuar, então, a ver outros problemas para a gente utilizar aí esse conceito de distância entre dois pontos. Bom, pessoal, então o nosso próximo problema a gente tem o seguinte, ó. Calcule o perímetro do triângulo ABC sendo A 22, B 54 e C 36. Bem, o perímetro de um triângulo, né, não só do triângulo, mas como qualquer outro polígono, é a soma das medidas dos lados desse polígono, no caso, a soma das medidas dos lados do triângulo. Então, o perímetro do triângulo ABC é o lado AB mais o lado BC mais a medida do lado CA. A medida do lado AB é a distância de A até B. A medida do lado BC é a distância de B até C. E a medida do lado CA é a distância de C até A. Então, para a gente ter essas distâncias, a gente tem que, então, calcular... para a gente ter esse perímetro, melhor dizendo, a gente tem que calcular essas distâncias e somar. Então, vamos lá. O lado AB vai ser, então, a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos y ao quadrado. Então, isso aqui ficou a raiz de 5 menos 2 ao quadrado mais 4 menos 2 ao quadrado. Cinco menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Então, esse camarada aqui... Esse camarada aqui, então, ficou 9. 4 menos 2, 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui ficou o quê? Então, isso aqui ficou a raiz de 13. Então, tá aí a medida do lado AB. Aí, vamos lá. Medida do lado BC. Então, vai ficar a raiz de xc menos xb ao quadrado mais yc menos yb ao quadrado. Então, isso aqui ficou a raiz de 3 menos 5 ao quadrado mais 6 menos 4 ao quadrado. Então, vamos lá. 3 menos 5 menos 2 ao quadrado, 4. 6 menos 4, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. A raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Então, tá aí o lado BC. E, por fim, vamos achar o lado CA, que é a raiz de xa menos xc ao quadrado mais ya menos yc ao quadrado. Então, isso aqui ficou a raiz de 2 menos 3 ao quadrado mais 2 menos 6 ao quadrado. Dois menos 3 menos 1 ao quadrado, 1. 2 menos 6 menos 4 ao quadrado, 16. Então, 16 mais 1, isso aqui vai dar a raiz de 17. Então, achamos a medida dos três lados, logo, o perímetro do triângulo ABC
é, então, raiz de 13, mais 2 raiz de 2, mais a raiz de 17. Então, tá aí, tá? Para achar a medida do perímetro, que foi aplicar a fórmula de distância entre dois pontos 3 vezes, para achar o lado AB, para achar o lado BC, para achar o lado CA ou o lado AC, tá? Bom, agora vamos ver um outro problema aqui que diz o seguinte, ó, determine x de modo que o triângulo ABC seja retângulo em B, onde o ponto A tem coordenadas 4, 5, o ponto B tem coordenadas 1, 1 e o ponto X tem as coordenadas x4. Então a gente quer que o triângulo ele seja retângulo em B, né? Então olha só. Então tem aqui o B tem que estar aqui, e aí o A pode estar tanto aqui quanto aqui. Aí que se eu coloquei o A aqui, eu coloco o C aqui. Bom, o fato é o seguinte, o fato é que se ele vai ser retângulo em B é porque a hipotenusa é o lado AC, né? Então, pelo teorema de Pitágoras, o que a gente tem é o seguinte, né? A gente tem então que quadrado da hipotenusa, ou seja, AC ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, então vai ser BC ao quadrado mais AB ao quadrado. Então eu preciso achar a distância entre A e C, a distância entre B e C e a distância entre A e B, certo? Mas, repara o seguinte, como essa distância já está ao quadrado, então na hora que eu for substituir na forma, eu posso simplesmente não colocar a raiz, concorda? Porque vai ficar a raiz blá 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 ao quadrado, então a raiz vai cortar com o quadrado. Então isso aqui vai ficar como? Então isso aqui vai ficar a distância de A até C. Então eu já vou descartar a raiz, então vai ficar xc, que é x, menos x ao quadrado, então vai ficar x menos 4 ao quadrado, mais yc, que é 4, menos ya, que é 5, ao quadrado. Igual a quem? Igual a distância de B até C. Então, xc, que é x, menos xb, que é 1, ao quadrado, mais yc, que é 4, menos yb, que é 1, ao quadrado. Mais quem? Mais distância de A até B ao quadrado, então vai ficar esse menos esse, então vai ficar 1 menos 4 ao quadrado, mais 1 menos 5 ao quadrado. Então, só para não haver dúvida, o que eu estava falando é o seguinte, né? A distância é a raiz disso, né? Só que a gente tem a distância que é ao quadrado, né? Então, o que eu estava falando é, esse cara vai embora com esse. Da mesma maneira, essa distância aqui, ela também está ao quadrado. Então, esse cara vai embora com esse. E, analogamente, aqui também, a distância é a raiz disso, que está elevado ao quadrado, e aí a raiz vai embora. Era isso que eu estava falando, tá? Estava falando antes, mas achei melhor escrever para não ficar dúvida. Então, vamos calcular agora essas coisas, né? X menos 4 ao quadrado é x ao quadrado menos 8x mais 16. Menos 1 ao quadrado é 1, que vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1, 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado, 16. Bom, x ao quadrado vai embora com x ao quadrado. 16 vai embora com 16. 1
vai embora com 1. Então, a gente ficou com o quê? Menos 8x mais 2x, menos 6x. 9 mais 9, 18. Se menos 6x é igual a 18, é porque então o x é igual a menos 3. Então, é para esse valor aqui de x que a gente tem, então, que esse triângulo aqui, ele vai ser retângulo em B, né? Então, é para essa abscissa aqui do C que faz com que esse triângulo seja retângulo. Tá legal? Beleza? Bom, então, gente, com isso a gente fecha, então, essa parte de distância entre dois pontos, tá bom? Então, na aula seguinte, vamos continuar aí a ver outros conceitos importantes aí dessa parte de geometria analítica plana. Tá legal? Beleza? Então, queridos, até lá.